Quando eu estou mais próximo de quem tem o poder, eu começo a pensar que tipo de vantagens que eu poderia ter. E Boa. nesse caso, o dono da imobiliária ou a esposa, aquele que Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, o único podcast voltado especificamente à sua imobiliária, voltado especificamente à gestão da sua imobiliária. Foco do nosso podcast ele é totalmente voltado à imobiliária. Já vou agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, a Quinto Crédito, a Superlógica. Sempre gosto de dizer que se eles patrocinam um produto como esse é porque eles acreditam no mercado imobiliário, é porque eles acreditam na sua imobiliária e, obviamente, apostam nesse processo. Maravilha, hoje nós estamos aqui com a Adriana Ribeiro. A Adriana Ribeiro é especialista em pessoas, é especialista em recursos humanos, ela é professora de pós-graduação, já fez vários trabalhos em imobiliários pelo Brasil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contratação, sobre pessoas, sobre habilidades, para que possa aí melhorar a sua imobiliária. Adriana, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar um pouco para que o pessoal te conheça um pouco melhor, e aí depois a gente taca a pau para frente aí. Olá, bom dia, Rosalvo, bom dia a todos. Eu vou deixar a apresentação para transcorrer no decorrer da nossa conversa, porque Boa. acredito que tudo que eu disser aqui vai ser a favor e eu prefiro que as pessoas elas tenham o conceito de quem eu sou e do conhecimento que eu tenho. Maravilha, maravilha, show de bola. Quando a gente fala em imobiliária, já botando gasolina na fogueira, a gente vai lidar com 3 perfis, eu diria 4 perfis de pessoas, na minha visão, totalmente diferentes. Eu tenho um corretor de imóveis da área de vendas que é um corretor autônomo, vamos chamar assim. Eu vou ter a atendente de locação que ela está atacando, precisando alugar mais imóvel. Vou ter o captador que ele vai ter que buscar mais imóveis para a imobiliária. E vou ter a área administrativa, que é onde ela vai lidar com o proprietário e lidar com o inquilino, onde ela está no meio desses dois, no meio desse processo, e na qual não é uma coisa muito fácil. Dentro dessa linha, na tua visão, na tua experiência, que habilidades técnicas, ou se as habilidades técnicas e quais são indispensáveis para um candidato a uma vaga de uma imobiliária? Como é que você enxerga isso? Bom, como você bem falou, existe perfis completamente diferentes, ou seja, nós estamos trabalhando com públicos com áreas de atuação diferentes. Agora, o que seria uma competência? Em acordo com aquilo que ele vai fazer, é a habilidade técnica que ele vai ter que ter. E o que eu percebo, e aí não estou falando só de imobiliário, embora tenha aí uma experiência nesse sentido, mas de empresa de uma forma geral, muitas vezes a própria empresa ela não tem o conhecimento total de quais são as competências que aquela pessoa tem que ter. E na hora da contratação, a pessoa, vamos chamar de RH, mas o gestor ou a pessoa que está fazendo essa captação, ela acaba, bom, se uma vez que eu não conheço o que tem que se fazer, eu não consigo ter uma visão clara do que eu preciso. Então, eu sempre vou pregar no seguinte sentido: o RH tem que ser qualificado. Ele tem que ser qualificado para compreender de gente, para entender de gente. E fazer essa análise da atividade e então definir o perfil, depois vai ficar muito mais fácil para que ele encontre o perfil de acordo com aquilo que ele precisa. Mas o que acontece muitas vezes é que a própria, vamos falar de imobiliária, mas quando eu falar de imobiliária, eu entendo-se empresas de forma geral, ela tem que conhecer o que ela precisa. Ela tem que entender quais são as suas necessidades. Então, descrever o cargo, descrever o perfil ou definir as habilidades e competências para cada cargo é fator determinante para o sucesso de um processo de recrutamento. Não só de recrutamento, mas também de desenvolvimento, de todo o processo no decorrer de tudo isso. Boa. Mas muita gente que está nos ouvindo, eu sempre gosto de dizer, eu digo ouvindo por quê? Porque o nosso público é interessante, dentro das pesquisas, ele mais ouve o nosso podcast do que assiste. Então ele ouve muito de um caminho para outro. Por isso que geralmente o nosso podcast é de 35, 40 minutos, 45, porque ele está ouvindo no carro dele de um lugar ao outro. E essas pessoas que estão nos ouvindo,
como é o Brasil todo, a grande maioria não tem recursos humanos. Ela não tem um departamento desse. Neste caso, também seria nessa situação, para aquela pessoa que tem uma imobiliária pequena ou que tem uma média imobiliária que ainda não tem recursos humanos, e aí depois eu quero pegar um gancho não quero esquecer dessa pergunta, você me ajuda, de como é que ela vai para esse próximo passo de talvez ter um recursos humanos, mas vamos pensar primeiro, ela sem recursos humanos, ela mesma vai produzir essa função? Como que seria o caso do proprietário nesse sentido? Bom, nesse caso, é claro que a ordem natural é que cada um no seu quadrado, certo? Assim como eu entendo que o gestor de imobiliário ou o gestor de área, ele talvez não tenha a competência para fazer essas descrições, como o RH não tem a competência para fazer a venda, né? Então, o que seria importante nesse sentido? Eu entendo não ter, embora eu pense que não deveria não ter, por quê? Nós estamos falando de venda de serviço. Quem vende? O que a imobiliária vende? A imobiliária trabalha como um atravessador, concorda comigo? Tá. Né? Ou seja, ela vende um serviço, um intermediário, né? Então, desculpa, esse é o fator intermediário. Ela vende um serviço. Senão o cara que está nos ouvindo fala, pô, atravessador eu não sou. Não é nesse sentido, é um vendedor de serviço. Ou seja, ele é aquele que vai trabalhar entre o inquilino ou o dono do imóvel e quem tem interesse no imóvel. Ou seja, tanto para alugar quanto para venda. A imobiliária tem uma outra característica muito importante. Ela tem 2 clientes. Diferente das outras empresas que tem um fornecedor e um cliente, a imobiliária tem 2 clientes. Porque o dono do imóvel é o cliente da imobiliária e quem compra e quem aluga também é o cliente da imobiliária. É o cliente, Então, ou seja, primeira competência necessária, compreender de gente. E a imobiliária só existe porque os dois sozinhos não vai dar certo, né? Exatamente. Então, a imobiliária, ela entra com a expertise da oferta do serviço ligando essas 2 pontas, né? E aí, nesse meio, ela tem a expertise de mercado, a expertise legal, todo esse processo. Isso não é o que se discute. Agora, o que se discute será que, né, com a experiência que eu vivi ou que eu vivo em algumas imobiliárias, muitas vezes o pessoal que trata com o proprietário não vê o proprietário como um cliente, mas ele é. E ele pode ser um dos clientes mais importantes, porque ele é quem traz a matéria-prima para que a imobiliária possa trabalhar, concorda? Então, nós já temos que analisar o que precisa ter. Jogo de cintura e conhecer de gente. E sabe, Helena, você falou uma coisa muito forte, porque o mercado nos últimos 10 anos, ele começou a perceber que o proprietário era o cara mais importante para ele na locação. E uma coisa interessante que vem mudando, que aí eu acho que você colocou muito bem, porque a imobiliária como intermediária, ela está entre o proprietário e o inquilino. E hoje ela começa a perceber, isso de 1 ano e meio, 2 anos para cá, da importância do inquilino. Então, a imobiliária que não tiver velocidade de locação, não adianta ela captar o imóvel para locação, conseguir convencer o proprietário, se não alugar rápido, né? Porque todas as imobiliárias hoje alugam. Na minha visão, acabou a exclusividade no Brasil. É uma pena, algumas pessoas ficam bravas, mas acabou, não tem o que discutir mais. Então, esse inquilino, ele acaba também sendo o cliente. E aí, é lógico, quando você fala dessa questão das pessoas, lógico, se ele está lidando com os dois, o proprietário e o inquilino, ele tem que procurar entender de pessoas. E qual o caminho que você sugere para eles, sendo que, pasme, muitos donos de imobiliárias, a grande maioria, são corretores que tiveram sucesso e decidiram montar sua imobiliária, mas que ainda estão, não estou dizendo que ele não tenha competência ainda, mas que ele ainda está evoluindo ou crescendo a imobiliária para depois ele pensar no recursos humanos. Como é que ele faz agora até ele chegar lá? Bom, então aí eu vou acabar puxando a sardinha pro meu assado, né? Pra minha brasa aqui, faz parte do processo. Porque assim, se não existe a condição técnica de ter alguém, geralmente não é nem só técnica, é financeira até de demanda. Muitas vezes não tem demanda suficiente para ter um profissional dessa área full time. Né? E embora a gente saiba que a gente sempre arranja mais coisas para fazer. Principalmente se tiver dinheiro, a gente sempre arranja uma forma de gastar o dinheiro do dono da imobiliária em prol, né, da coletividade. Mas o que pode ser feito? Nós fizemos um trabalho, né? Eu posso citar o nosso colega Cadu, lá de Rondonópolis, onde nós fizemos aí, Rondonópolis e Primavera, nós criamos todos os processos para ele.
Tá. Então, ou seja, se eu não tenho a condição de ter alguém, quando a gente cria os procedimentos, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar pensando nas situações que poderão vir a acontecer no futuro e criando soluções. Então, dessa forma, faz com que o próprio empresário, que muitas vezes não tem a expertise nessa área de gestão de pessoas, ele sabe, vamos brincar assim, eu vou lá no meu manual e vou dizer, o que eu faço agora? Né? E aí isso faz com que ele não tome atitudes que venham a comprometer tanto o processo legal no sentido de bom, quanto o processo legal no sentido de lei. Né? Então, aí, ele tem uma... a gente pensa antes o que pode vir a acontecer. Então ele pode, uma sugestão. ele que está nos ouvindo, ou ela, seu empresário pode, talvez então, buscar uma especialista em recursos humanos que não necessariamente esteja dentro da imobiliária dele, mas pode auxiliar ele a criar processos com as pessoas. Sim, vai criar o procedimento, até porque isso é extremamente importante. A gente já está antecipando um pouquinho do nosso encontro lá de São Paulo, mas é extremamente importante que se saiba exatamente o que eu quero, onde eu estou, aonde eu quero chegar, e aí a gente traça que caminho que você tem que percorrer para chegar até lá. O caminho seguro, nesse sentido, de qualidade e de quantidade. E quais são as características, na tua visão? Estou te falando porque, como eu estou há 30 anos com as imobiliárias, eu honestamente, e você já percebeu isso, né? A dificuldade, e você veja só que interessante, eu sempre digo por dono da imobiliária e por a esposa do dono, porque a imobiliária muitas vezes, desculpe, ele traz a imobiliária, a esposa para a imobiliária, muitas vezes para tocar a locação. E eu digo para ela, fuja de você atender o proprietário, porque é o que mais desgaste vai te dar. É o pior desgaste que eu entendo é você lidar com o proprietário inquilino, principalmente em acerto final, desocupação do imóvel. Dentro dessa linha, quais as características pessoais que você acha que o dono da imobiliária deve valorizar num candidato a entrar numa imobiliária? Bom, eu vou voltar novamente com o fato de saber ter um bom relacionamento interpessoal, principalmente entendendo as posições dos atores do seu processo, ou seja, o cliente proprietário, o cliente inquilino ou comprador. Tá? Então, ele vai ter que fazer o quê? Entender a posição de cada um para se comportar de acordo com quem ele está se relacionando naquele momento. Né? Então, principal característica, sempre vou dizer, flexibilidade de comportamento. Ou seja, a pessoa que consegue ser flexível para conversar com a pessoa de nível maior, de nível menor. Quando a gente fala em nível, estou falando intelectualmente, porque como pessoa todo mundo tem a mesma importância. Então, uma pessoa que ela tem essa flexibilidade, primeiro uma sensitividade, né, que a gente chama de sensitividade social, é entender o público que eu estou, e aí, em acordo com esse público, flexibilizar o seu comportamento. Então, eu vou falar dessa ou daquela forma, não é entrar num processo simplório, se você fala errado, eu vou falar errado, você fala gíria, eu vou falar gíria. Não, mas é saber dar o espaço para compreender a necessidade de cada um dos seus clientes. E nesse caso, a experiência prévia no setor imobiliário, na tua opinião como recursos humanos, ela vai impactar na decisão da contratação? Auxilia bastante, tá? Porque essa vivência anterior e essa experiência, ela pode vir tanto no currículo quanto no próprio momento da entrevista, na conversa, é compreender o quanto essa pessoa já teve de contato com o público. Né? Então, eu gosto muito de simulações, ou seja, eu simulo situações que são rotinas no meu processo, e aí durante a conversa eu digo, olha, e se acontecesse isso, como você faria? Então, nesse momento, eu consigo entender quais são as expertises dessa pessoa para resolver essas questões, para sair disso, e muitas vezes... relacionamento interpessoal, ele gera conflito muitas vezes, até como sair desse conflito sem criar um maior, né? E quando você falou ali que muitas vezes vem a esposa do proprietário, a própria, é porque nós, infelizmente ou felizmente, né? Mas a nossa cultura faz com que a gente sempre queira ter vantagens. Quando eu estou mais próximo de quem tem o poder, eu começo a pensar que tipo de vantagens que eu poderia ter. E nesse caso, o dono da imobiliária ou a esposa, aquele que tem
o poder de mando, a pessoa acaba muitas vezes querendo ter mais vantagens nisso. E volto nos procedimentos. Quando o procedimento está determinado, está muito claro isso, a própria pessoa vai conseguir aí se sair dessa situação, tipo, olha, o procedimento não me permite fazer isso. Entendi. Então fica muito mais tranquilo até a negativa daquilo que se quer. Tá. Quando ele vai fazer uma entrevista, hoje o papo é contratação, e pasme, né? Existe uma grande dificuldade nisso, porque o cara contrata, o cara treina, o cara deixa pronto, e se vacilar daqui 4 meses perde. Né? Eu sempre digo, existe um caso que eu acho que ele é muito real na captação de imóveis, né? Onde às vezes o dono da imobiliária, até para você entender a pergunta, o dono da imobiliária ele se perde no quê? Então, ele vai lá, contrata um profissional ou alguém para trabalhar na captação, ele perde 1 semana treinando esse captador, como é que funciona o nosso contrato, como é que funciona a nossa comissão, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, e de repente chegou o belo dia do captador ir para a rua, depois de 1 semana de treinamento, de entender tudo e tal. O captador vai para a rua, o profissional vai para a rua, volta no final do dia e diz assim, olha, dona fulana, seu fulano, poxa, que fantástico, gostei muito de trabalhar aqui, sua empresa é sensacional, mas eu não quero mais. Ou seja, o dono não sabe se mata essa pessoa, o que ele faz, porque ele perdeu 1 semana de treinamento com essa pessoa e essa pessoa acabou não gostando da prática do dia a dia tal. Existe alguma pergunta específica que possa ser feita durante uma entrevista? Como é que ele pode avaliar, o dono pode avaliar a aptidão do candidato aí, no caso do setor imobiliário? É que aí, nesse exemplo que você colocou, Barreto, eu vou te dizer que assim, o processo pode ter acontecido errado desde o início. Eu já contratei a pessoa errada. Porque assim, ó, o que acontece? E isso eu entendo que é uma realidade até financeira. Eu contrato a pessoa que não tem a qualificação para aquilo que eu quero. E aí eu quero, em 1 semana, transformá-la. Então, o que acontece? Nesse caso especificamente, a gente teria que ver habilidades profissionais e isso a gente só consegue fazer através de aplicação de testes de personalidade. Então, nós temos aí no mercado, porque assim, se nós estamos dizendo que dentro da imobiliária pode não existir um RH, é bem possível que não exista uma psicóloga também. Né? Então, já estou dizendo que esse é um ser bem mais raro, né? Porém, não necessariamente eu precise ter. Assim como eu posso contratar um especialista para desenvolver, hoje nós temos no mercado muitas plataformas que elas fazem com que eu possa ter uma visão da personalidade da pessoa e as indicações profissionais, inclusive, tá? Então, aí eu posso fazer a utilização destes elementos para que eu possa ter mais clareza se essa pessoa tem ou não essa característica. Agora, veja, eu vou olhar, porque quando eu olho o currículo de alguém, eu estou montando uma história cognitiva, ou seja, qual é a cognição que ela tem, quais as experiências que ela já viveu, o que ela conhece. Se for uma pessoa que trabalhou internamente sempre, a chance de ela trabalhar externo e não dar certo é muito grande. Então, eu tenho que fazer essa análise do passado dessa pessoa, tá? Então, tudo isso vai impactar, são vários elementos que tem que ser impactados para você ser assertivo ou não. E esses estudos psicológicos, ele vai te dar se o cara é mais comercial, se ele é menos... Porque o que é legal do que você está colocando para que as pessoas percebam? São testes psicológicos, lógico. Testes se eu de quero personalidade. De personalidade, desculpe. Se eu preciso de um captador que seja agressivo, que seja entrão, que tenha a coragem de falar com o proprietário, porque eu sempre digo que se no Brasil o sonho da casa própria existe, o cara que tem 2 imóveis, vai ser muito difícil conversar com ele, porque ele manda, né? Ele imagina o poder que ele tem. No mínimo, bobo ele não é. E pasme, às vezes você contratar um cara mais preparado para falar com esse proprietário, tecnicamente falando, ele não converte. Pasme. E às vezes o entrão, sabe, ele converte. Então o que você está colocando, que a pessoa, os empresários acabaram entendendo o que eu estou colocando agora, ele acaba dentro desse teste de personalidade entendendo se o cara é mais comercial ou não.
Ele consegue pesquisar em algum lugar que tipo de... Existe algum teste que ele possa fazer, que seja gratuito ou não, para ele... Bom, a gente vai Para fazer... quem não conhece isso, tá? A gente vai fazer comercial, né? E tá tudo certo. Existe um teste, eu aplico, inclusive nos processos que eu faço para você, que é o SOAR, por exemplo. SOAR, ele é um teste que me dá a característica profissional. Então, ele indica pelo tipo de profissional que se tem. Então, o SOAR, ele vai... Esse é um exemplo, mas tem o teste DISC, que também me dá essas características, que o DISC é um teste muito utilizado e que você adquire aí em plataformas, tá? O DISC seria o quê, por exemplo? O DISC, ele vai me dar dominância, estabilidade, agressividade. Então, ele vai me dar essas características e pela característica, por exemplo, o cara que tiver a característica dominância, ele vai ser aquele que vai fazer as coisas acontecer. Ele vai se movimentar para que realmente aconteça. Eu só tenho que ter cuidado porque eu tenho que dar essas ferramentas para ele, porque se eu contrato alguém com essa característica que ele tenha que ficar parado, ele não vai Põe funcionar. numa cerca, não vai dar certo. Boa. Né? Então, é isso. Então, por isso que eu te digo, quando eu descrevo os cargos de acordo com o que eu preciso, isso vai demandar uma análise em loco, muitas vezes, né? E também eu tenho que, não posso esquecer que essa descrição de cargos tem que ser em concordância com o que o Ministério do Trabalho determina. A gente está falando de uma relação empregatícia e eu tenho que cumprir a legislação. Então, eu crio isso e aí quando eu vou fazer esta análise do que o cargo precisa ter e o que a pessoa tem, aí eu consigo casar. Poxa, essa vaga diz que ele tem que ser uma pessoa agressiva. O teste dele diz que ele é uma pessoa agressiva. Ok, a possibilidade de dar certo é muito maior. O que acontece? Tem, assim como tem o agressivo, tem o paradinho, né? Tem lá a estabilidade, a conformidade, dentro do DISC que estamos falando. Conformidade é uma pessoa que ela vai sempre se modelar ao objeto do que está, mas ela não vai fazer mudar. E ela vejam, não vai fazer a mais do que aquilo. Ela não vai fazer mais do que aquilo. Então, vejam, eu faço sempre 2 testes, tá? Quando, em algumas situações, até 3, tá? Mas eu uso muito um teste grafológico, que isso aí é mais de análise pessoal. Eu, pela escrita da pessoa, consigo identificar as características comportamentais dela. E aí eu faço esse para validar os testes que eu fiz, tá? E aí nós temos esse. O DISC, eu acho o DISC um teste excelente, mas eu também gosto, por exemplo, do SOAR, mas existem outros. O SOAR vai me dar características profissional, por exemplo, o cara que tem a característica supervisor. O supervisor é o que vai fazer acontecer, que vai atrás dos outros, que vai influenciar. Eu já vou ter o cara que é o artista. Então, o artista, ele fica mais no mundo da lua. Então, entendo que assim, ó, não estou aqui julgando e dando, mas eu estou te dizendo que tem uma tendência maior a ser, tá? Sim, então, é uma tendência claro, maior. Porque, veja, se a pessoa é uma pessoa que ela não é dominante, se ela não é agressiva, essa pessoa é fantástica para fazer o que precisa ser feito e não inventar moda. Essa é a pessoa que vai ficar lá fazendo o atendimento no administrativo, lá no financeiro. Não quer dizer que essa pessoa ou que essa característica não seja importante. Todas são de acordo com o cargo que ela vai ocupar. Então, o detalhe é que, de repente, eu compro alguém de 220, né? De voltagem ligado no 220 para trabalhar no 110. Não funciona. O inverso também. Não adianta eu querer pegar uma pessoa que está nesse processo da mesmice e querer que ele vá fazer diferente. Não vai. Então, esta é a grande importância de ter alguém que entende de gente. É conhecer o que eu preciso para esse cargo e identificar essas características nessa pessoa. É isso. Basicamente. Basicamente, parece simples, né? Sim. Não é tão simples, mas funciona. Eu vou até fazer uma pergunta para você, que eu não sei se ela não é complicada. Não sei se você tem esse dado, ou se você chegou a estudar isso, ou se você tem uma noção. Existe algum estudo que mostre o custo de contratar errado? Quer dizer, o que complica a pessoa no contratar errado? Quer dizer, porque, lógico, a pessoa foi lá, ficou em experiência, depois não vai servir, não deu certo. Existe algum estudo sobre isso? De tipo, porque o que você está colocando significa que o contratar não é tão simples como as pessoas pensam. Exatamente isso. Para quem, principalmente, trabalha com a venda de serviço, que é o caso da imobiliária,
Veja, quando eu estou numa indústria, eu compro equipamento, eu compro máquinas, eu faço processos, é diferente. Então, eu não estou tão ligado ao desempenho humano. Embora o desempenho humano seja importante, mas hoje eu consigo automatizar muita coisa. Quando você vem de serviço, que é o caso da imobiliária, todo o meu sucesso está no desempenho humano. E eu, como dono da imobiliária, ou como gestor, ou quer que seja, eu não tenho a condição de ficar monitorando o desempenho das pessoas todo o tempo. Porque eu tenho outros negócios. O negócio do dono da imobiliária é lobby, né? É fazer negócio, é fazer outras situações. Então, por isso que procedimentar é importante, porque faz com que é como se ele tivesse colocando o que ele quer que faça, e aí ele deixa ali os fiscais, que seriam os seus gestores ou coisas nesse sentido. Existe estudo, sim, de custo. Eu não saberia, não poderia te dizer números agora, até por uma questão de que já faz bastante tempo. Mas, assim, o custo, ele não é, além do custo financeiro, porque existe um custo financeiro, porque eu contrato, eu tenho processo admissional, eu tenho processo médico, né, que você sabe que tem que ser feito, eu tenho uniforme, tenho um monte de situações. Mas ele tem um custo psicológico muito grande, no sentido de que, assim, mais um que não deu certo. Ó, ninguém fica aqui. Então, isso influencia também no comportamento daqueles que estejam. Então, por isso que a importância no você analisar. E muitas vezes eu digo para alguns clientes, puxa, mas eu não posso pagar isso. Pare e pense se a tentativa de economia não é uma economia burra. O prejuízo não vai ser maior. Então, de repente, a gente, por 200, 300 reais a mais, contrata uma pessoa muito melhor qualificada. E que o resultado dela, a entrega dela é muito maior. Então, nem sempre o mais barato é o melhor. Tudo vai ter que ser analisado qual é a importância deste cargo no meu processo. Todos os cargos são importantes, porque se eles não forem importantes, eles não têm por que estar ali. Mas existem cargos que são vitais. Existem tipos de perfis que ele vai fazer uma diferença enorme na qualidade da manutenção do teu cliente. Porque captar não é fácil, manter é mais difícil. Tanto o cliente quanto a própria pessoa. Agora, eu contratei errado, porque contratei pessoas que não têm o perfil da atividade que ela vai executar. Contratei alguém por um preço muito abaixo do mercado. A próxima pessoa que oferecer 50 reais a mais, ele vai embora. Né? Infelizmente existe isso. Detalhe, ainda acaba acontecendo muitas vezes, não revelo, não deixo claro qual é a atividade, não deixo claro quais são os problemas que se tem. A hora que a pessoa se defrontar com isso, ela vai embora. Por quê? Porque quando você está contratando, principalmente na média baixa de mercado, tem muitos trabalhos iguais. Porque o captador, por exemplo, ele vai concorrer com os serviços gerais de uma empresa, com o auxiliar de produção, o alimentador de linha de produção, financeiramente falando. Ou seja, eu saio daqui, isso que eu ganho aqui, eu vou ganhar naquela indústria para ir lá e mexer na máquina e fazer, não me incomodar, não ficar na rua. Sim. Então, entende que daí a concorrência acaba sendo desleal. Então, tem que deixar muito claro o que você tem que fazer, como que é a atividade, porque as pessoas, quando entram numa empresa, elas também não entram para sair. Porque eu, como um trabalhador, eu também preciso ter um trabalho para me manter. Quando que eu vou sair? Quando eu me sentir insatisfeita, quando eu me sentir enganada, quando eu me sentir desrespeitada, ou seja, quando eu não enxergar que aquilo que foi vendido para mim é o que está acontecendo. Boa. Adriana, porque eu sempre digo que se o dono da imobiliária, por mais que a imobiliária seja pequena ou média, se ele chegou onde ele chegou, bobo ele não é. Ele é um cara que ele construiu, que ele fez isso e tal. E dentro disso, ele tem os valores e a cultura da imobiliária. Por mais que não esteja clara, que eu acho que deveria estar clara, mas por mais que não esteja clara, ela está ali. Tem alguma maneira de medir essa compatibilidade desse candidato à vaga com a cultura e os valores da imobiliária? Ou como que a imobiliária pode deixar mais claro a cultura e valor dela? Bom, primeiro aí você bate num ponto bem sensível, porque as pessoas entendem muitas vezes cultura como sendo... O que é a cultura? É as regras e regulamento. A cultura é aquilo que pode, que é aceitável ou que não é aceitável aqui. Aquilo que é permitido ou que não é. Então, já existe uma inversão muito grande no entender o que é a cultura. Porque muitas empresas, elas não conseguem... O que é cultura? Eu tenho isso e
quero isso. E para chegar naquele ponto, eu vou seguir por esse caminho. O grande detalhe é que muitas empresas não têm um dia de uma forma, outro dia de outra. Um manda isso, outro manda aquilo. A comunicação é horrível, então as pessoas não sabem o que se quer. Quando a gente falou lá atrás de que quando eu descrevo, que eu crio o perfil, porque eu descrevo o cargo e crio o perfil do cargo, eu crio esse perfil de acordo com a cultura da empresa. Agora, tem que ser seguido. Regras e regulamentos é o principal elemento de sustentação de uma cultura. Mas as regras e regulamentos, elas devem existir e ser aplicadas para todos. Ah, porque esse cara vende bem, então para ele eu flexibilizo. Acabou. Você mesmo está acabando com a cultura do teu processo. Então, tem que ter isso bem escrito e bem definido, e isso deve ser lei. A gente pode mudar? Claro que pode. A empresa é orgânica, mas ela tem que mudar lá na base. Então, vamos lá, mudamos lá no nosso manual, explicamos para todo mundo que mudou e a partir de agora a gente começa a executar daquela forma. Como que eu consigo identificar se uma pessoa está dentro da cultura da empresa? Através da descrição do perfil do cara. Porque quando eu vou descrever esse perfil, eu vou descrever com base na cultura dessa organização. Entendi. Quem mais é responsável pela manutenção da cultura é o gestor maior. E, infelizmente, o que a gente vê é o que mais compromete pelo não cumprimento. Boa. Aí você entrou num gancho que eu acho que é muito legal. Chega uma hora que a imobiliária, ela percebe que não tem braço mais, né? Quando a gente usa muito essa frase do faltou braço. E eu gosto de dizer que faltou braço, realmente faltou mãos. Não adianta, eu preciso de mais gente, tá? E chega uma hora que o dono percebe que ele não está mais fazendo a gestão, ele não consegue mais fazer, que ele precisa contratar. E o que se percebe é a dificuldade de contratar um gestor que possa fazer o papel dele. O que você sugere hoje? Quais são os caminhos para a boa contratação de um gestor numa imobiliária? Primeiro, ele tem que entender de imobiliária, né? Porque, veja assim, ó, você mesmo falou no início da nossa conversa. Quem hoje faz a gestão da imobiliária, na maioria das situações, era um corretor. Que ele era um bom vendedor, vou usar essa nomenclatura. E aí ele se destacou e acabou, né? Que ele não é bobo, e você já disse também, e acabou criando um negócio. Ele pode ser um bom vendedor, mas assim, quando você está dizendo, eu como vendedor sou uma história, como gestor, eu tenho que ter muitos outros conhecimentos que eu não preciso ter como vendedor. E à medida que meu negócio vai crescendo, é claro que eu vou... É humanamente impossível que... Primeiro que assim... As pessoas, elas podem conhecer de tudo, mas em alguma coisa elas são muito boas. Em outra, ela tem que ter pessoas boas para realmente o seu negócio acontecer. Então, como que você vai fazer com que ele realmente contrate alguém? Se eu tenho dificuldade de gestão, tem que contratar alguém de gestão. De gestão de imobiliária, de preferência. De gestão comercial, sim. Então, eu tenho que contratar alguém que esteja mais em acordo com o desenvolvimento do que eu preciso. Porque assim, ó, quando a gente vai para uma nova empresa, a gente vai com as nossas competências técnicas e comportamentais, né, das hard e soft skills, mas eu tenho que agora me adequar às características desta organização. Então, eu tenho que comprar. Nem sempre eu consigo comprar alguém pronto, né? Quando eu digo comprar, tô brincando, porque quando a gente vai pro mercado, a gente tá comprando, né? Então, assim, eu nem sempre consigo comprar alguém pronto, mas eu tenho que entender aquela pessoa que está mais fácil de ser desenvolvida, tá? Então, é isso que ele tem que olhar. Quem mais se identifica com ele, com a característica dele? Quem mais se... Não que esteja igual, que seja igual a ele, porque ninguém vai pensar. E esse é um dos nossos grandes defeitos como gestor. Estou falando nossos porque me coloco nesse pacote também. É que a gente quer que a pessoa pense igual a ela, que a pessoa... Não vai. Porque se fosse igual a mim, estaria no meu lugar. Exatamente. Entendeu? Eu já estou aqui porque sou diferente. Eu já estou nesse processo. Vamos brincar aí de sucesso? Porque eu penso diferente. Então, eu não quero que a pessoa pense igual a mim, mas eu tenho que buscar aquele que seja mais parecido comigo. Porque então, a possibilidade de a gente ter convergências nas decisões é muito maior. E aí, é claro, a partir disso vai ter que ter o processo de desenvolvimento da confiança
E quando eu digo assim, eu confio a você tal atribuição, eu tenho que respeitar a tua tomada de decisão, que muitas vezes foi diferente daquela que eu tomaria. Entendi. E isso é Isso é complicado também. complicado, porque novamente estou te dizendo, eu tenho que entender que aquela é uma outra pessoa e não eu numa outra pessoa. Então, isso é difícil. E ela dá a liberdade da pessoa tomar a decisão, não é tão fácil assim, né? E ela tem que, se ela deu a liberdade de tomar, e mesmo que ela discorde, tem que respeitar. E até pode ser discutido, olha, Rosalvo, com relação a isso, eu não teria feito dessa forma, eu teria feito isso, por aquilo, por aquele outro. Mas foi assim que você fez, beleza? É assim que vai acontecer. O que você vai acontecer? Tem que ter uma pessoa para fazer a gestão junto com você, enganjado e tendo o sentimento de dono. E quando eu falo em sentimento de dono, é pensar nessa empresa como se ela fosse minha. E, de certa forma, eu também vou cometer erros. Legal. E os erros, né? Já que você tocou nisso, quais são os principais erros que eu possa evitar durante a contratação, durante esse processo da entrevista e seleção da pessoa? Eu vou novamente voltar no descrição do perfil. Se eu tenho um perfil claro, se eu sei exatamente quais são as características daquilo que eu quero adquirir, a possibilidade de erros é menor. Não quer dizer que não exista, Rosalvo. Dentro aí do processo de recrutamento e seleção, as teorias dizem que a gente tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Então, por quê? Hoje a pessoa vem com este objetivo, amanhã ela pode mudar, pessoas mudam, né? Agora, quando eu realmente conseguir comprar com as características que está na minha descrição, que eu pensei lá atrás, porque quando a gente faz descrições ou a gente monta uma estrutura organizacional, a gente pensa na empresa, não nas pessoas. As pessoas a gente encontra depois para conseguir encaixar nesse processo. Agora, o que acontece? Se eu tenho uma descrição bem feita, se eu tenho um profissional qualificado ou que tenha condição de fazer essa comparação, porque eu estou dizendo que eu tenho um modelo e eu tenho uma pessoa e eu tenho que fazer com que ele se encaixe o máximo possível. A possibilidade de sucesso ela é muito maior se eu seguir com aquilo que eu prometi. Agora, eu contratei você para isso, daqui a pouco não te dou condição de trabalho, não te dou espaço para trabalhar. Então, tem muitas coisas que vão acontecendo no caminho que fazem as pessoas mudar o seu objetivo. Muitos dos que estão nos ouvindo agora, eles também têm um grave problema de giro. Contrata, perde, contrata, perde, contrata, perde. Manutenção, né? Existe alguma estratégia? Se sim, quais são as estratégias para que eu possa fazer a retenção, para que eu possa implantar isso na imobiliária, para que esse funcionário permaneça motivado e comprometido com a imobiliária? Bom, existe dentro das teorias uma política chamada de política de manutenção. Dentro da política de manutenção, eu tenho várias ações que eu posso executar para que eu mantenha essa pessoa interessada em se manter. Não só se manter, a crescer. E aí, dentro disso vai estar as ações de qualidade de vida e segurança no trabalho, isso é uma política de manutenção. As políticas de remuneração de pessoas, então um plano de carreira, uma expectativa de crescimento, expectativa de aprendizagem, de desenvolvimento. Então tem várias políticas que elas podem ser implantadas. Hoje o mercado utiliza muito política de benefícios, né? Então, por que seria mais a política de remuneração? Agora entenda assim, recompensa organizacional não é só financeira. A recompensa organizacional é a satisfação de estar aqui, o quanto eu me sinto bem com esse ambiente de trabalho, o quanto isso me dá status. Eu estou numa empresa idônea, então tem vários elementos que envolvem. Então não dá para te dizer assim, existe um pacote. O pacote mais comum utilizado são benefícios, plano de saúde, que é qualidade de vida, segurança para a família. Então tem várias questões nesse Mas chega uma sentido. hora que isso vira normal. Chega uma hora que o funcionário está ali, ele não percebe, ou o colaborador dele está ali, ele não percebe. Eu chamo de tempestade. Nós estamos conversando aqui, daqui a pouco começa a chover, a gente para e fala, nossa, começou a chover. Aí daqui a pouco você não percebe mais que está chovendo. Tem que aumentar essa chuva para você falar, nossa, aumentou a chuva. Então, a todo momento tem que existir uma tempestade para que você perceba que o clima mudou. Senão você acaba acostumando com aquilo. Na imobiliária é a mesma coisa. Quer dizer, poxa, o cara dá assistência médica, a pessoa dá isso, ela dá aquilo, daquilo outro. Como é que ele pode, então,
existe algo que ele possa lembrar ela que ele... Não é verdade? Usando aí o critério que você falou da tempestade, eu vou dizer assim, olha, eu posso não fazer aí, ter uma tempestade todo dia, mas eu posso fazer uma chuvinha, né? Vou lá, ligo uma mangueirinha. Isso. Então, eu gosto muito, principalmente quando a gente trata de comercial, que é o caso, quase que a maioria da imobiliária é ter metas. Então, você tem isso com o atingimento de determinada meta. Não significa que... O pessoal vê como meta somente venda. Não é somente venda. Número de reclamação, né? Número de atendimento, número de abordagens, manutenção do espaço físico. Então, se isso acontece, você vai ter aquilo. Agora, reclamação no Google, que virou moda hoje, né? É que daí aí a gente acaba... Eu tenho um pouco de restrição nisso, porque muitas vezes o cara que tá lá no Google reclamando é o cara que não fez a parte dele. Não, e geralmente hoje em dia, pasme, é o inquilino que não pagou. Claro, então pronto, é o cara que não fez a parte dele, ele quer gritar de alguma forma e mostrar pros outros que ele tem razão. Isso. Mas então assim, ó, são rotinas pequenas, atrasos. Por exemplo, nós temos uma regra, vamos pensar. A regra é, nosso horário de trabalho é 8 horas, é 8 horas. Se você tiver mais de tantos atrasos, começa a comprometer. Você já não vai mais ganhar 100% do plano de saúde, você vai ganhar só 80%, 70%. Então, o que você começa a fazer? Você faz com que a pessoa se mantenha ativo para aquilo. Porque o detalhe importante é assim, quando a gente dá demais, também é um problema. Então, eu gosto de benefícios com mútua responsabilidade. Quando existe uma contraprestação, a empresa fornece, mas o empregado tem que dar uma contraprestação, que pode ser tanto em auxílio, ajudando a pagar percentuais, por exemplo, quanto tendo desempenho que justifiquem o recebimento daquilo. Porque o que acontece? Você dá uma vez, ou você criou uma satisfação. Você dá na segunda vez, você já cria uma expectativa da terceira. Na quarta, já é obrigação. Então, as pessoas já não veem mais como benefício. As pessoas veem isso como se fosse uma obrigação, e não é. O que é obrigação é aquilo que está na lei. Hoje nós temos vale transporte, nem refeição não é um benefício legal de lei, salvo algumas convenções coletivas, porque a legislação determina que a empresa não tem obrigatoriedade de dar, é só um espaço físico, então ela tem que dar aí o micro-ondas, uma coisinha e pronto. Mas eu dou R$800 de vale alimentação, isso é um benefício, eu tenho que lembrar para minhas pessoas que isso é um benefício. E daqui a pouco eu posso começar a descontar com, ela faltou, eu vou descontar o dia de falta. Isso faz as pessoas lembrarem daquilo. O que é muito comum acontecer. Faltou, não desconto, ou seja, não faz diferença nenhuma. Então, aquilo virou obrigação e eu já não enxergo mais. Então, essas ações de ter uma contraprestação para ter o direito àquele benefício, aquilo que não é legal, tá? Que não é instituído por lei, porque se for instituído por lei eu não posso usar como moeda de troca. Ele é importante porque é a chuvinha todo dia para lembrar que aquilo está existindo. E qual é o momento da imobiliária perceber, em que momento ela percebe que ela deve começar a pensar em contratar um recursos humanos ou um psicólogo, ou seja, o que for interno? Olha, eu vou dizer para você assim, nem sempre, né, até como já falamos, nem sempre por uma questão de demanda mesmo, né? Não tenha demanda, ela de repente consiga contratar alguém qualificado para ficar full time. Mas ela pode contratar. Hoje tem muitos prestadores de serviço que atendem várias empresas. Eu vou te dizer que eu acho que ela tinha que contratar alguém desde o primeiro dia. Do primeiro empregado que ela tem que contratar, porque tem muitas coisas para serem feitas. Mas a gente sabe que economicamente isso pode não ser viável. Mas então ter alguém que dê suporte e diga o que deve ser feito, porque o que acontece muitas vezes? As pessoas acabam, por falta de conhecimento mesmo, contrata a recepcionista que faz as ações de recursos humanos. Aí contrata a escritório de contabilidade que faz a geração da folha. Mas muitas vezes nem a contabilidade não dá o suporte necessário, porque a gente vê muita coisa errada na folha de pagamento. Então, tem que ter alguém que tenha mais conhecimento para pelo menos auditar, criar procedimentos e fazer auditorias para saber se está no caminho certo. E, Adriana, as pessoas que querem falar com você, que querem tirar alguma dúvida, que querem conhecer um pouco do teu trabalho,
Qual é o canal de comunicação que elas têm aí? Nós temos uma consultoria, né? Chama-se Eleve Capital Humano. Então, estão nas redes sociais, Instagram, @Eleve Capital Humano. Pode fazer contato via e-mail com esse mesmo endereço. Aqui, parceiro, né? Também a gente pode ter. E através do telefone, que seria aí DDD 41, aqui de Curitiba, 988189378. 88189378. Maravilha, maravilha. Caso você queira um contato maior com a Adriana, caso você queira entender e talvez até pensar em estruturar a tua empresa nesse sentido, só procurar a Adriana. Eu só quero aproveitar aqui te deixar Isso aqui é uma lembrança aí do nosso podcast. Muito obrigada. Para que você possa lembrar aí da gente aí. Quer abrir para... quero abrir, claro, importante, imagina. Nossa, muito importante. Nossa, lindo. Legal. Muito lindo, muito obrigado. Obrigado mesmo. E a você que acompanha a gente, sempre gosto de dizer, se você tiver alguém que você gostaria que fosse entrevistado, se você tiver algum assunto que você acha importante para a sua imobiliária, no Instagram, @Rosalvo Barreto, comente comigo que tipo de assunto você gostaria, para que a gente possa trazer esse assunto para melhorar ainda mais a sua imobiliária. Agradeço a sua atenção e agradeço também aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred e a Superlógica, que acreditam no meu trabalho, que acreditam nesse podcast e que acreditam, obviamente, na sua imobiliária. Obrigado a todos.